Olá pessoal, aqui é Gabriel Almeida Função, estamos aqui com o Sharing Tube. O vídeo de hoje é sobre o sistema do idealismo transcendental, mais especificamente as páginas de 36 a 39, no volume 9 da série 1 da edição histórico-crítica das obras de Schelling. Então trabalhamos aqui com o parágrafo 3 da introdução do sistema do idealismo transcendental, que se chama divisão provisória da filosofia transcendental. A Schelling, essa divisão é provisória, pois os seus princípios poderão ser derivados da ciência à medida que ela for avançando. A filosofia transcendental deve esclarecer como o saber em geral é possível, pressupondo-se que o subjetivo do saber em geral seja aceito como o primeiro. Como nós vimos na parte 1, no parágrafo 1 da introdução, a filosofia parte do subjetivo rumo ao objetivo. Para Schelling, o saber para a filosofia transcendental não é setorizável, redutível a objetos, como nos procedimentos científicos. O saber seduz a convicções originárias e a filosofia transcendental deve conduzir tais convicções de volta a uma só convicção originária. É chamado o primeiro princípio dessa filosofia, erste Prinzip dieser Philosophie. A tarefa da filosofia transcendental é encontrar o primeiro princípio da filosofia como certeza absoluta, por meio da qual toda outra certeza é mediada. Esse primeiro princípio, que está muito vinculado à intuição intelectual, a intuição intelectual permite nos intuir o eu como primeiro princípio, ou no caso aqui do sistema da idealismo transcendental, a ideia do espírito, da inteligência, é algo muito próximo da doutrina da ciência de Fichte, mas reelaborado numa nova forma de filosofar por Schelling, ainda que muito inspirada por Fichte. Fichte tinha um interesse grande em conciliar duas visões interessantes da época dele, a visão de Jacobi, segundo a qual a filosofia deveria começar pelo incondicionado, e a visão de Reinhold, segundo a qual a filosofia no molde kantiano deveria começar de um só princípio, de um primeiro princípio, algo com o qual Kant não concordava, mas que Reinhold defendia e com o que Fichte simpatizava bastante. Bem, então, para Schelling, a filosofia transcendental, uma vez que o saber tenha sido estabelecido, terá como que seus ramos determinados por convicções originárias, que lhe conferirão validade. E essas convicções serão profundamente enraizadas no entendimento humano para Schelling. A primeira convicção originária é a ideia de que não apenas há um mundo de coisas externas a nós, que existe independentemente de nós, mas também que essas coisas não são senão o que representamos dela. Isso é muito interessante, pois aqui Schelling já se mostra adepto de um idealismo objetivo, já começa a fugir do ponto de vista fichtiano, kantiano, que é muito mais um ponto de vista segundo o qual as coisas... é até complicado falar da existência das coisas no ponto de vista fichtiano e kantiano, mas por assim dizer, as coisas elas se apreendem como fenômenos na medida em que estão em relação com um sujeito apenas. Mas Schelling já é mais simpático com essa ideia de que as coisas estão independentemente de nós, elas existem, não há nada que possamos fazer em relação a isso, somos apenas uma espécie entre tantas outras. E as coisas, ao mesmo tempo, existe uma coincidência fortuita de que as coisas são precisamente o que nós representamos delas. Então, ao mesmo tempo que não é um realismo radical, também não é o subjetivismo acentuado como em Fichte. Então trata-se de uma postura chamada, que eu me fili, por exemplo, a Victor Husserl, a Dilthey, é o idealismo objetivo. Um termo que o próprio Schelling usa, imagino que Hegel também deve usar. Então o idealismo objetivo, aqui mais próximo da definição de Husserl que eu estou, a convicção de que existe um conhecimento objetivo da realidade que é possível, mas esse conhecimento ele não é inteiramente sensível. Pelo menos um componente importante desse conhecimento é a priori. Schelling diz então que a primeira tarefa da filosofia seria explicar como as representações podem concordar absolutamente com objetos existentes, porém totalmente independentes delas. Isso é muito interessante porque nos remete à obra de 1797 que trabalhamos nos vídeos que intercalamos com os vídeos sobre o sistema, que são os vídeos sobre ideias para a filosofia da natureza. Na introdução das ideias, de 1797, Schelling debate precisamente esse tema. Ou seja,
importante pensar, né? Ver como que Schelling não é aquela coisa, Schelling estudou a filosofia da natureza, depois ele mudou totalmente de ideia no idealismo transcendental, depois ele mudou totalmente de ideia na filosofia da arte. Não, existem questões que são retomadas, elaboradas sobre um novo leque. Schelling é mais sutil, né? Não é um pensador que vai pensando em bloquinhos, né? Pensou um momento, depois pensou outro, depois pensou outro. Não, coisa muito mais complexa, vamos ler com calma, vamos pensar isso com cuidado. Então, aqui Schelling está retomando problemas da sua obra de 1797, né, de 3 anos atrás, das ideias, da introdução às ideias, mais precisamente, mas relendo isso à luz de uma discussão mais inspirada em Fichte e também em Leibniz, que ele já parece uma apreciação mais profunda ainda de Leibniz do que nas ideias. É muito interessante esse trecho. Aqui é a passagem da página 90, muito bacana. Até coloquei uma nota aqui no fichamento, conferindo a introdução às ideias e também a obra Panorama Geral, que foi escrita entre 1797 e 98, 1796 e 98, nas contribuições de Schelling. Bem, Schelling diz que parece ser ocorreu um problema. De um lado, existe um mundo objetivo que parece se adequar às nossas representações. De outro lado, existe um sujeito que é livre, mas também ele é influenciado pela natureza, ele também é determinado. Então, como conciliar esses dois aspectos, né? Real e ideal, teoria e prática? Esse problema, para Schelling, não se resolve nem na filosofia teórica nem na filosofia prática, mas uma filosofia superior, que seria membro intermediário e ligante entre ambas, nem teórico nem prático, mas ambos ao mesmo tempo. Seria aí, né, algo como que a terceira crítica de Schelling, entre aspas, a teleologia e a filosofia da arte. Digo terceira crítica, entre aspas, porque aqui Schelling está lidando com um problema kantiano. Como conciliar natureza e liberdade, ou teoria e prática. Isso em Kant é resolvido através da ideia de um juízo, de uma faculdade de julgar, de juízes reflexionantes que tem valor, né, de formulação de hipóteses e também de conciliar, né, de tentar vincular o universal a casos particulares, etc. E isso na terceira crítica culmina em uma filosofia, em uma estética e em uma teleologia, né, voltada principalmente para a investigação da natureza dos organismos. Em Schelling, isso vai acontecer muito forte no sistema de idealismo transcendental nas partes 5 e 6, que são uma teleologia, parte 5, uma filosofia da arte, parte 6. Seria como que a resposta schellingiana a Kant. E já no panorama geral, que eu mencionei há pouco tempo, Schelling fala de uma filosofia da arte como capaz de ligar natureza e liberdade. Então Schelling pensa que a identidade entre representação e objeto, inteligência e natureza, subjetivo e objetivo, só seria concebível entre ideal e real se entre ideal e real, houver uma harmonia pré-determinada. Schelling usa o termo Vorherbestimmte Harmonie, né, termo que evoca aí Leibniz com sua harmonia pré-estabelecida. E essa só seria possível se a atividade pela qual o mundo objetivo é produzido for idêntica à atividade pela qual o querer, a vontade se externaliza. Ou seja, se o produzir do mundo for idêntico à produção do sujeito prático. Se a natureza, como produtividade, podendo usar aqui a linguagem da filosofia da natureza de Schelling, for idêntica à externalização da liberdade. Isso é um problema para Schelling porque parece ser difícil achar ações assim, porque como conciliar um mundo que aparentemente é determinista e mecânico com um sujeito que se pretende livre e teleológico. Isso é bem complexo. E para Schelling só parece ser resolvível na parte 5, que lida com filosofia dos fins naturais, Naturzweck, aí terminologia de Kant também, a ideia do fim natural, Naturzweck. Filosofia dos fins naturais como ligação entre teoria e prática, aqui grande semelhança com a crítica da faculdade de julgar teleológica de Kant. E também remetendo a coisas que Schelling já apontava em 1795, parágrafo 16 de Do Eu como Princípio da Filosofia, afirmando aí a teleologia como um hino, quer dizer, a profundidade da terceira crítica e a possível união entre mecanicismo e teleologia. E também Schelling fala de uma atividade que seria simultaneamente consciente e inconsciente, que
completaria a filosofia transcendental por demonstrar a identidade do princípio, né, da identidade entre eu que age e eu que sofre a ação. Seria uma atividade estética para Schelling. Schelling afirma que você está, Schelling, para encerrar, atividade estética. Cada obra de arte é algo a se conceber apenas como produto de tal atividade. A atividade acresce no eu. O mundo ideal da arte e o mundo acresce no meu real dos objetos são, então, produtos de uma e da mesma atividade. A união de ambos, consciente e inconsciente, sem consciência fornece o mundo efetivo. A união de ambos com consciência fornece o mundo estético. Uma passagem bem complexa. Vamos ver com mais detalhe no próximo vídeo, daqui a 2 semanas, em que entraremos no parte 4, parágrafo 4 da introdução, órgão da filosofia transcendental. É uma parte bem legal para quem tem interesse em estética. Muito obrigado e até a próxima.